Oi, tudo bem? Neste vídeo nós vamos trabalhar um conteúdo difícil, costuma ser amedrontador, mas ele é muito importante porque está associado, por exemplo, à crase, um conteúdo que quase todo mundo tem dificuldade. É a regência verbal. Está dentro da frente de sintaxe. Eu sou a professora Marcela. Eu espero que ao final deste vídeo você se sinta tranquilo quanto a este conteúdo. Vamos lá? Para isso, vamos observar um pouco estas frases que eu coloquei aqui para nós. O homem matou o leão. Você consegue provavelmente saber que o homem é o sujeito, sobretudo por causa da ordem em que ele se encontra, não é? E que ele é o agente da ação, portanto, foi ele quem matou o leão. Por outro lado, se eu inverto a ordem sintática dessa frase e coloco matou o leão, o homem, você deixa de saber. Isso porque o verbo matar pede objeto direto. Lembra desse conteúdo? Há vídeos explicando. Objeto direto, sem preposição. Quando eu troco a ordem, provavelmente eu vou ter que colocar uma preposição aqui. Matou ao leão o homem. Isso não vai precisar acontecer quando o verbo vai solicitar objeto indireto. Veja aqui. O homem brigou com o leão. Olha a presença dessa preposição aqui. A presença de preposição, a regência, portanto, do verbo, faz com que eu consiga perceber as relações entre os termos da oração. Por exemplo, mesmo esta frase, brigou com o homem e o leão, estando fora da ordem direta, né? Já que era para o homem iniciar, já que ele é o sujeito, mesmo estando fora da ordem direta, eu consigo localizar quem faz a ação, o que não acontece com a primeira. Para eu localizar quem faz e quem sofre a ação, eu tive que colocar uma preposição. E esse é então o papel da regência, é fazer com que eu perceba as relações que o verbo estabelece com os seus termos. Se um verbo precisa ou não de preposição e qual é essa preposição. E é isso que nós vamos ver. Alguns verbos na língua portuguesa são figuras carimbadas, porque eles vão gerar conflitos na regência. Isso porque eles têm mais de uma. Como, por exemplo, o verbo assistir, que pode ter como um dos seus sentidos ver e como outro prestar assistência, auxiliar. O que vai mudar esses sentidos? É justamente a regência empregada por esses verbos. Por exemplo, assistir com o sentido de ver vai ser transitivo indireto. Isso significa que para ter esse sentido aqui, ele vai precisar de uma preposição. Eu assisti ao jogo. Eu sei que muitos de nós falamos eu assisti o jogo, mas sem a preposição, o sentido que esse verbo me revela é o de prestar assistência. Se eu digo eu assisti o jogo, gramaticalmente, pela norma culta, vão imaginar que talvez eu fosse um gandula, por exemplo, que eu estivesse ajudando a buscar uma bola, eu estaria prestando assistência. Com esse sentido, por exemplo, eu assisti o doente, né? Eu o auxiliei, eu cuidei dele. Então veja que a mudança da presença ou da ausência de uma preposição também vão impactar no sentido que esse verbo vai assumir. Os verbos ir e chegar são aqueles que nos causam problemas com a norma culta, porque no geral a gente diz chegar em algum lugar, ir em algum lugar, mas a regência correta é a. Eu fui ao jogo, eu cheguei ao jogo. Isso significa que eu não posso dizer cheguei no jogo.
Dizer você pode, desde que esse uso fique restrito às situações informais. Na escrita, não pode. Outros verbos que nos vão causar alguns problemas na língua portuguesa são obedecer e desobedecer. Isso porque eles são transitivos indiretos e eles possuem como regência a preposição a. Então, eu obedeci a ele. Eu desobedeci a ele. Preciso dessa preposição. Os verbos pagar e perdoar são o que em outro vídeo eu expliquei como sendo bitransitivos. Isso significa que eles precisam de dois objetos, um direto e um indireto. Por exemplo, eu paguei o carro ao banco, sendo que o carro não tem preposição, então, portanto, é o objeto direto, e ao banco, como tem preposição, é o objeto indireto. Tudo bem? Preciso de dois, portanto. Tenho que tomar cuidado, não posso colocar paguei ao carro ao banco ou paguei o carro o banco. Preciso de uma preposição em um desses objetos. E geralmente o objeto aparece no alguém, né? Algo a alguém. O verbo visar também tem dois sentidos. Ele pode significar ver e ele também pode significar almejar. Acho que é o sentido que a gente mais usa. O ver vai ser um verbo transitivo direto. Isso significa que eu vou fazer frases com sentido de ver assim. Eu visei a redação, né? Então, eu a olhei, eu bati o olho nela na oralidade. E almejar, desejar, o verbo visar vai ser transitivo indireto. Isso significa que ele precisa da preposição. Eu visei ao sucesso. Eu visei ao sucesso. Por fim, erro comum na língua portuguesa, o verbo preferir. Quem prefere, prefere algo a outro algo. Há um erro que a gente costuma cometer, que é preferir mais ou preferir do que. Novamente, só posso dizer isso em contextos informais, na escrita ou na fala em contextos formais, eu não posso. Então, um exemplo de uso correto. Eu prefiro chocolate a sorvete. Não é chocolate do que sorvete, não é mais chocolate do que sorvete. O verbo preferir já significa querer algo mais do que a outro algo, então eu não preciso tornar esse mais redundante, ele já está dentro do verbo preferir. O verbo aspirar também possui dois sentidos. Um deles é de inalar, né? Respirar, sorver. E quando o verbo aspirar estiver sendo usado nesse sentido, ele é transitivo direto, né? O uso do aspirador de pó. Eu aspirei o pó, né? Eu suguei, eu sorvi, eu inalei. E o outro sentido é também, como visar, o sentido de almejar. E para isso, assim como visar, ele vai ser transitivo indireto, precisar de preposição e de preposição a. Eu aspirei ao sucesso. Olha então a preposição a. Para o sentido de desejar, preciso dela. Por fim, o verbo querer tem dois sentidos. Um, que é um pouco mais carnal, por assim dizer, e vai representar desejo. Quando for esse uso, ele vai ser transitivo direto. Por exemplo, eu quero você. Não é um uso que o seu parceiro, parceira
Gostaria de me ouvir tendo, porque significa desejo. O querer também pode representar querer bem, gostar, num sentido de carinho. E aí, para dar certo, para ser esse uso, eu preciso de preposição e esse verbo vai ser transitivo indireto. Por exemplo, eu quero a você. E aí significa que eu gosto de você, que eu desejo seu bem, que eu sou carinhosa com você. Existem outros verbos? Existem. Esses são os mais comuns. É mais para você aprender o que é regência e perceber que há verbos que têm mais de um uso e que há presença ou ausência de preposição que vai dizer o que eles significam. Começa a prestar atenção nisso daqui para frente. Até o próximo. Tchau!